Ribeirão Preto atrai novos moradores por motivo de estudo e também de trabalho. Na hora das férias, alugar um imóvel é preciso ter cuidado para não encontrar surpresas. Para falar desse assunto, dar dicas, eu converso com o senhor Adair Porfírio, consultor de imóveis aqui em Ribeirão Preto. Senhor Adair, para começar, fala para a gente os direitos e os deveres do locador e do locatário. O locador tem como obrigação principal entregar o seu imóvel em condições de uso. E, por sua vez, o locatário tem como obrigação principal a manutenção desse imóvel e o pagamento dos aluguéis em dia. A manutenção fica para o locador ou para o locatário? Depende de contrato para contrato ou não? O dever é de quem? Quem regulamenta isso é a legislação. Existem manutenção que são de ordem estrutural. Esse tipo de manutenção, a responsabilidade é do proprietário. Ou seja, se você tem algum dano no imóvel que a sua decorrência acontece em razão da não responsabilidade do inquilino, por exemplo, você tem de repente um vazamento interno nas paredes. Isso é um problema estrutural que compete ao proprietário resolver. Na contrapartida, ainda na mesma linha de raciocínio, se você tem um desgaste na utilização de uma torneira, a torneira começa a não fechar, é de responsabilidade do inquilino. Como procurar um imóvel pela internet? Tem garantia? Dá para adiantar o processo, mas é preferível fazer tudo pessoalmente? Que dica que o senhor dá nesse quesito? A internet ela é fundamental hoje na escolha do imóvel, né? Nós temos aí observado que, no nosso caso, no caso da Pirâmide de Imóveis, o cliente, quando chega em nosso balcão, ele às vezes passou horas e horas, até de madrugada, e normalmente quem faz isso é a esposa, pesquisando os imóveis que tenha algum atrativo que lhe interesse. E quando ele chega aqui, ele já diz categoricamente, quero ver este e esse imóvel. Quando a pessoa vai viajar, a pessoa acaba procurando mais pelo telefone, pela internet. O que precisa ficar atento na hora de viajar e escolher um imóvel? Você diz imóveis de temporada. Esses tipos de imóveis, é importantíssimo que você conheça o imóvel ou que tenha conhecimento de pessoas que estiveram no imóvel para te dar realmente os detalhes do imóvel. Caso contrário, você pode ser surpreendido por propaganda enganosa. Quer dizer, é um prédio que é propagado como ficando próximo ao mar, por exemplo, e você chega lá e está N quadras do mar. Imóveis que está em condições de não uso, com problemas críticos de estruturação hidráulica, de iluminação, problemas de vizinhança, problemas de segurança. Isso tudo, para você eliminar, você precisa ver o imóvel. Não pode acreditar no que está constando no site. O aluguel de Ribeirão Preto comparado a outras cidades, o senhor analisa como caro, barato ou está na média? Ribeirão Preto, comparando com São Paulo, é um aluguel até barato, né? Se você comparar com Campinas, também é um pouco ainda barato. De uma forma geral, os valores de aluguéis no país como um todo tiveram uma valorização, mas ainda não está remunerando o capital como deveria, como já esteve em tempos passados. Hoje em dia, qual que é a principal preocupação do locador à hora de passar o seu imóvel para um aluguel? A principal preocupação reside nos recebimentos dos aluguéis, ter garantido os recebimentos dos aluguéis, visto que hoje a inadimplência registrada aí pelo CRES está em torno de 3,5% a 4,5%. Tem como ficar atento e ajudar um locador nessa hora? A imobiliária sempre trabalha no sentido de colocar no imóvel pessoas que, do ponto de vista de crédito, estejam em condições de fazer os pagamentos. Claro que existem surpresas que decorrem durante nossas vidas. É um emprego que o indivíduo deixa de ter, é uma situação de doença, enfim, são nuances que, de alguma certa forma, acaba prejudicando os pagamentos. Quer dizer, e nessa hora o proprietário acaba tendo um prejuízo. Isso vai depois para a justiça, para ser cobrado, coisa do gênero. As imobiliárias tomam todas as cautelas de verificação, a condição de crédito, as condições desse interessado em outras locações que ele realizou, como é que está
condição de pagamento, enfim, esse processo é realizado pela imobiliária e tem que ser feito isso aí com muito critério. Certo. E a questão do fiador, que é um problema. Como encontrar um fiador ou tem como alugar um imóvel sem o fiador? As imobiliárias, de uma forma geral, oferecem algumas opções. Uma das opções, o seguro-fiança. O seguro-fiança, existe uma companhia seguradora que passa a ser a fiadora do inquilino. Outra modalidade, título de capitalização, onde o inquilino adquire um título de uma empresa de capitalização e com esse título, que normalmente está girando em torno de o equivalente a 10 aluguéis, esse título fica sendo a garantia, né? E você tem também a calção poupança, que são valores, no máximo 3 aluguéis. Essa modalidade não é muito aceita pelos proprietários, porque ela está limitada a 3 aluguéis, e 3 aluguéis hoje quase é insuficiente para cobrir eventuais problemas amanhã, em se considerando que uma ação de despejo hoje demanda 6, 7, 8 meses. Nós conversamos com o consultor de imóvel, Adair Porfílio.